Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as nossas Bíblias. Prometo não me demorar o que Deus tem para nós. Leonardo, Deus abençoe sua vida. Está bem gripadinho, né, pai? Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos ler dos agentes lá do Sacramento. Sacramento. Deus abençoe, razão. Capítulo número 5 de Marcos. Daniel, digníssimo. Já casaram? Já marcou a data? Já? Rapaz, só glória. Aleluia. Me convido. Aleluia. Capítulo número 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. Para ganharmos tempo, nós só iremos ler. Jennifer, já colocou aí? 2 versículos, tá? Para ganharmos tempo. Capítulo 5 diz assim: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem, um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Vocês sentam, adorando e engrandecendo a Jesus. Aleluia. Meus queridos, meus irmãos, eu quero vos falar nessa noite sobre alguns seres que são reais e que nos parece, irmãos, que dá para brincarmos com esses seres. E justamente quando nós falamos sobre família aos pés da cruz, nós estamos falando sobre famílias protegidas. Estamos falando sobre famílias guardadas. Estamos falando sobre famílias blindadas. Estamos falando sobre família debaixo de uma promessa. E quando nós estamos diante de um texto que fala destes seres que não dá para brincar com eles, olha a situação deste moço, amor. Demônios são seres com propósito de destruição. São seres. Demônios, eles não são brinquedos. E demônios, eles não respeitam classe social. Não respeitam a faixa etária. É uma criança, eu não vou tocar. É um senhor, é uma senhora, não vou tocar. Ele não respeita. Ele também não respeita alguém com um alto nível de intelectualidade. Ele também não respeita alguém que tem um anel de formatura. Ele também não respeita alguém que, quem sabe, tem muito dinheiro. Não. Mas ele respeita o poder do nome de Jesus. Aleluia! Poderia, meu nome Rodrigo, homem da senha, ser tudo diferente. Percebam que, se você for ler a Bíblia, primeiro versículo diz: E eles atravessaram. E eles atravessaram. E eles chegaram do outro lado, Jackson. Poderia ser diferente por quê? Porque a conversa poderia ser: e houve uma tragédia. A conversa poderia ser, pastora: e houve uma catástrofe. Por quê? Porque quando eles deixaram a multidão, Jesus, como bom professor, havia prendido a atenção do corpo discente, o corpo de discípulos, aqueles que sentavam para ouvir a boa, saudável palavra do Mestre. E Jesus, ele faz uma pergunta: com que eu vou comparar o reino? E aí
aí ele traz a ideia de uma parábola muito clara, que é o grão de mostarda, que é muito pequenina, mas quando plantada, ela cresce e torna uma árvore bela, a ponto de chamar a atenção das aves, que coloca ninho. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o reino não vem com uma aparência chamativa. É assim que nós estamos em um contexto completamente diferente do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não vem chamando-nos para a visibilidade. Eu sou, eu faço, eu posso. Não. O reino de Deus nos convida ou nos proporciona, ou a proposta é: Ele faz, Ele pode, Ele tem. A Ele a glória. Aleluia. E quando Jesus termina atravessando, ou entrando no barco para ir para o outro lado, eles se deparam com uma tempestade. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, poderia ser diferente. A conversa com o Daniel poderia ser: e eles atravessaram. A conversa poderia ser: eu queria chegar lá na igreja, mas não consegui. A conversa poderia ser: eu queria estar um tempo a mais na caminhada com Jesus, mas não consegui. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Chegamos até aqui para a glória de Deus e podemos dizer: glória de não é beleza. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós temos aqui o primeiro versículo falando, ou trazendo-nos a garantia de quem está com Jesus, por mais tempestade que passe, vai chegar no outro lado. O primeiro versículo que nós lemos aqui é: se estamos com Jesus, nós temos garantia de triunfo. Pastor, mas até alguns arranhões? Vai. Diga para alguém que está do seu lado: o reino de Deus não esconde para mim e você as verdades que nós passaremos, enfrentaremos. Não venha, porque a partir da sua vida tudo vai ficar legal. Não, vai ter tempestade, má interpretação, vai ter porrada. Por que muitas pessoas chegam no reino e acham que é do jeito que ela pensa, de repente se depara com um fofoqueiro na igreja? Pastor, que negócio é esse, pastor? Mas espera aí, na igreja tem isso? Muito tem na igreja. Pessoas com processo de transformação. E o pior, às vezes, estão em lugares da visibilidade. Por que nós temos tantas pessoas? Não é desculpa, claro. Por que nós temos tantas pessoas frustradas? Porque de quem não deveria sair, saiu. De onde eu não esperava, veio. Oh, meu Deus! Só que quando nós temos aqui Jesus dizendo: vamos entrar no barco, porque o outro lado nos espera. É Jesus dizendo assim: eu estou no controle. Você pode passar por tudo. Está com Jesus? Se ele não saiu do barco, não saia. Agora, se ele saiu do barco, não fique no barco. Esse negócio de Jesus está no barco, eu estou lá com ele. Jesus saiu do barco, eu saí com ele. Porque nos parece que a proteção é o barco. Não, a proteção é Jesus. Se ele está dentro, eu estou com ele. Sacode esse peito dessa pessoa: eu quero ser chato mesmo, e diga para ela assim: eu quero estar onde Jesus. Se eu, Jackson, estou onde Jesus está, primeiro eu tenho proteção, eu tenho garantia. Segundo, se eu estou onde Jesus está, eu aprendo a enfrentar
não me desespero por completo. Mas por que, pastor, não se desespera por completo? Porque eu não vou ser hipócrita. Nós vamos entrar até no meu Deus. Onde vai dar isso? Mas por completo não, porque no barco ele está dizendo, calma, aquieta-te, eu estou aqui. Esqueceu que eu estou aqui, rapaz? Nós temos uma missão. O outro lado nos espera. Então a conversa poderia ser para mim e para você, velho. Ô, coitado, olha para lá, se morreu. Para algumas pessoas aqui, Aguinaldo, o fígado se foi. Ou para lá, rapaz, caiu ali na esquina. O que o inferno queria era isso, Rafael. Mas Deus mudou todo o contexto, falei. O que era escrito pelo diabo para ser tristeza, não só para a sua família, mas para as pessoas que te cercam. Oh, coitado, só vai ficar agora na memória. Lá, né? Está lá escrito, fulano e tal. Aí tem aquele dia que nasceu e tem o dia que foi embora. Já era para estar assim, mas Jesus chegou, irmãos. Jesus chegou, aleluia. Está ali Daniel, pequenininho, vizinho. Quando Deus resolveu, pela sua graça, misericórdia, alcançar o coração deste humilde servo que nos fala. Aleluia. Jesus foi e fez o que ninguém foi capaz de fazer, de realizar. Quando algumas pessoas, pelo contexto, não era para menos, dizia para minha mãe, Thaís, não tem jeito, isso aí qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, a notícia chega, já morreu, foi embora, não tem mais o que fazer. Mas um dia, aleluia, Jesus fez algo que o psicólogo não pôde fazer, o psiquiatra também não, o psicanalista também não, o professor, o advogado, sei lá, irmãos, ou seja, o profissional, não conseguiu fazer. Jesus fez, mudou a história, mudou o cenário, impactou vida. Aleluia! Por quê? Porque ele me atravessou e disse, você vai comigo, chegar do outro lado sozinho, nem tente. Depois que Jesus chegou do outro lado, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Jesus está dizendo, chegou do outro lado, começa uma grande missão. Ninguém chega do outro lado para cruzar os braços. Mas tem uma missão. E Jesus está dizendo, olha, primeiro eu ensino, depois vocês fazem. Jesus, que professor de hoje. Jesus desceu do barco e eles ficaram olhando. O professor começou a fazer. Quando Jesus chegou do outro lado, a Bíblia diz que veio ao encontro dele um moço. Saiu de onde? Saiu de onde? A teoria de algumas pessoas mais velhas, lá de trás, que gerou em nós alguns sentimentos. Quer ver uma coisa? Quem aqui teria coragem agora, exatamente agora, de entrar em um cemitério, sentar lá, olhar a balançar a cabeça, sozinho, abrir uma garrafa de café, tomar um cafezinho de boa, quem aqui? Mas tem outros que teria, está de boa, tranquilo. Mas sabe por quê, Valdeir? Porque na nossa cabeça o que foi passado é que assombração, é isso? Existe uma teoria mais antiga que diz que, escute isso aqui, que diz que demônios, eles são espíritos de seres humanos caminhando por essa terra, teorias, caminharam por essa terra, fizeram algumas maldades, quando morreram ficaram vagando. Você já ouviu alguém dizer que é uma alma vagando? Quem já ouviu falar? Tem pessoas que acreditam nisso.
A psicologia, alguns modelos, desacreditam alguns modelos na existência de demônios. Já os mais conservadores, pela experiência e estudo, acreditam que existe. Só que não profundamente, alguns sabem a existência, mas quem tem Bíblia sabe. Então, nós temos alguns pais da igreja, da antiguidade, que defendem algumas dessas teses. E que são seres humanos que partiram e que fizeram algumas maldades e que o Espírito sem nexo. Só que nós acreditamos que demônios são seres que não foi criado demônio. Pastor, aonde? Na Bíblia. A Bíblia diz que a origem, capítulo número 28 do livro do Ezequiel, a partir do versículo 13, depois de ser em casa, dá uma estudada, para tu ver quem era este ser que agora está no domínio e que é tido como Satanás, demônio, diabo, dragão. Nós temos alguns nomes para ele. Só que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. E segundo a história, ele era muito belo. Capítulo número 14 de Isaías também descreve agora o que foi que aconteceu e é perigoso para nós. A Bíblia diz que este ser criado por Deus está diante do Eterno e vê toda a beleza. E agora ele diz: e subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, caí por terra. Capítulo número 4, versículo 18, especificamente de Lucas, Jesus diz: e eu vi Satanás cair como raio. Aí agora na terra, qual é o propósito dele? Não brincar com a raça humana. Qual é o propósito dele? Destruir. Eu sei que João 10 não faz alusão a ele, mas ao homem que age de uma forma deturpada, como líder, mercenário, aquele que vem para fazer algumas coisas de barganha, mas podemos apelar também para este ser. E agora é este ser que é nutrido, pega isso aqui, que é nutrido por alguns sentimentos que está no coração do humano. Pastor, coloca aí um exemplo. Eu coloco mais de um exemplo. O que é que nutre? O que é que dá força para que ele atue e destrua? Primeiro, ódio no coração. Mágoa, rancor, alguns sentimentos que permeiam o nosso coração. Quando ele vê essas coisas, ele diz: opa, é um prato cheio para mim. Falta de liberação do pecador. Não tem o inferno e o diabo vem com ímpeto. Eu não sei o que aconteceu com esse moço, mas agora ele é alguém fora de casa. Agora ele é alguém distante da família. Ele é alguém agressivo. E muito agressivo. A ponto das pessoas quererem prendê-lo. Mas ele quebra correntes e algemas. Só que Jesus disse: eu vou atravessar a tempestade. Eu vou ensinar os discípulos. Eu vou chegar do outro lado. E eu vou fazer o que ninguém fez. Jesus desceu. O moço saiu. Quando ele saiu. E aqui nós temos, para algumas pessoas que estudam, existe
o Talmud, que é uma coletânea de livros dos judeus, existe uma tradição talmúdica que diz que a promessa com respeito, que diz respeito ao Messias, o Messias da sua chegada, ele deveria, Paulo Daniel, sinalizar ou mostrar alguns sinais. E quais eram os sinais? Possessão demoníaca, ele chegar e resolver. Sinais: curar alguém que estava enfermo de nascença. Então a chegada de Jesus, Jackson, veio com estes sinais. Só que aqui, quando Jesus está diante de um moço que está possesso e é uma legião de demônios, dentro de um homem, vamos colocar aqui mais de 6.000 demônios, dentro de uma pessoa, para arrebentar a pessoa. Eu sei que a estratégia de alguns dos demônios hoje, está diferente, mas ele ainda atua, só que ele atua com mais frequência na destruição silenciosa. Já percebeu que algum tempo atrás era muito barulho? Esperneava aqui, esperneava ali, hoje está mais silencioso, porque ele quer prender a alma, ele quer amarrar. Não vai se manifestar, por quê? Porque se manifestou a poder no nome de Jesus, você tem que sair. Então o que é que ele faz? Ele é nutrido pelo sentimento que está no coração do humano. E aí, esse moço está nessa prisão. Jesus chegou, e quando Jesus chegou, olha, minha família aos pés da cruz. A mãe já não tinha mais o que fazer. O pai não tinha mais o que fazer. Ele tinha uma casa, para o texto, ele tinha uma casa para Janô. Só que quem quer perto de uma pessoa desse nível? Quem quer? É distante. Não posso ajudar, até que eu quero ajudar, mas não dá para ajudar. Só que quando você não tem força para fazer, pode colocar nas mãos daquele que pode fazer. Ele vai resolver todo o cenário, vai resolver toda a história. Ele vai mudar o quadro da situação. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e disse: saia deste moço. Os demônios foram para a manada de porcos. Agora, os porqueiros, o que apacentavam, viram o moço em perfeito juízo. Jesus está em uma comunidade gentílica. Jesus está numa comunidade de pagãos. Por quê? Porque judeus não tinham costume de criar, de cuidar de porcos. Que para os judeus é um animal impuro. Jesus está numa comunidade gentílica. Só que Jesus não está impossibilitado de colocar os seus pés na lama para salvar quem está na lama. Jesus vai onde eu e você não teríamos coragem de ir. Aleluia. Jesus foi lá. Aleluia. Mudou o cenário, mudou a história. Sabe por quê? Porque Jesus olha para uma multidão, ou Jesus enxerga uma multidão libertando um endemoniado. Eu vou repetir isso aqui. Jesus enxerga uma multidão por trás, simplesmente libertando um endemoniado. Jesus visionário. Jesus está dizendo aqui: eu vou investir aqui, mas eu sei o resultado lá. Aleluia. E talvez você diga assim: por que na minha casa Jesus pegou a mim? Eu poderia pegar você. Não, Jesus pegou o mais complicado. Aí você acha: eu era mais. Não. Jesus pega o mais complicado para impactar de vez. Pegou Edson, a ovelha negra, o mais atribulado. Foi. Pegou mais doido, né, Claudiane? Mais doido. Que para a humanidade não tinha jeito, nem para mim mesmo.
Minha esposa está aqui, Bia. Tu achava, seja sincero, que tinha jeito, né? Mas esse camarada aqui. Oi, mãe. Mas hoje fica bem apaixonado, né? Não? Aí vem aqui, ó, o monitor se prega. Não? Esse dia ela veio lá na faculdade, um negócio assim, falou, não falou, não. Pega isso aqui, queridos. O investimento de Jesus é onde ninguém quer investir. Quando Jesus chegou, expulsou o demônio, a Bíblia Sagrada diz que o Jesus que expulsou o demônio, Pati, escute, Jesus expulsou o demônio e os humanos expulsaram Jesus. Jesus e Daniel, meu teólogo, estavam na comunidade antiga, não compreenderam nada. Deixa eu dar um recado aqui. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida e um homem natural não vai compreender nada. Não tenha explicar para quem é natural, simplesmente siga. E quem é espiritual irá decidir bem todas as coisas. Você vai fazer o bem e tem gente que vai dizer besta. É natural! Não entre na ideia do natural, deixando de fazer o que é espiritual, que Deus lhe confia. Olha o recado de Deus. Tem gente que já disse: eu vou deixar de ser besta. Só tomo na cara. Vou fazer mais não. Não vou fazer mais não. Porque quanto mais eu faço bem, só recebo mal. Então agora, a partir de hoje, vai ser assim. Vai ser trocado. Só que Jesus vai dizendo assim: vai perder a essência, meu amor. Vai perder a essência, minha. Vai perder a essência por causa de alguém sem a essência. Não se iguale. Não desça. Você está em outro nível. Irmãos, demônios, respeita a autoridade do nome de Jesus. E eu vou ficar com isso aqui. Escute, a Bíblia Sagrada nos afirma que Paulo chegou nas bandas da Ásia. Eu vou finalizar com isso aqui. Chegando Jesus na banda da Ásia, a Bíblia diz que pregou, anunciou, falou de Deus. Paulo chegando ali, Paulo impactando vidas. Paulo, quando chegou naquela cidade, a Bíblia diz que até mágico se converteu, pessoas se renderam, pessoas se curvaram, e Paulo dizendo: Jesus é o Senhor. Sabe o que aconteceu? Alguém olhava de longe, isso aqui acontece também nos nossos dias, viu? Alguém olhou e disse assim: que coisa linda, olha como ele prega. Aí Paulo expulsava demônios no nome de Jesus. Aí alguém olhava e dizia assim: que coisa, eu também quero ser usado. E pode, só que existe um tempo e um processo. Não queira fazer porque você viu o outro fazer e achou bonito. Aí a Bíblia diz que tem 7 filhos de Seva. Quem é Seva? É um judeu. Ele é um sacerdote, linha de frente. Aí os filhos disseram assim: Daniel, opa, estamos cobertos. Paíba é sacerdote, Paíba é um homem de Deus, Paíba ensina a lei, Paíba domina, Paíba faz isso. E agora, este Paulo que expulsa demônio, se Paulo pode, eu também posso. Aí lá vão eles caminhando. Aí de repente chegou numa casa, tem um homem possesso, pastora. Quando o homem possesso ali estava, eles se aproximaram, dizendo: esconjuro-vos em o nome de Jesus, que Paulo prega, saia dele. O que aconteceu? Não tinha essência, não conhecia, foi imitado. A Bíblia diz que aquele moço endemoniado olhou para os 7 e disse: eu conheço a Jesus. Olha o que demônio disse. Olha o que demônio disse. Eu conheço Jesus. E eu também sei quem é Paulo. Ela é baia. Eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo.
quem são? E vocês, quem são? E vocês, quem são? E vocês, quem são? Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Paulo é o quê? Expulsou-me de uma moça. Mas e vocês, quem são? Vocês, quem são? A Bíblia diz que sem autoridade, os demônios caíam em cima, rasgados, deixando-os nus. Sabe por quê? Porque Paulo tinha autoridade. Porque Paulo tinha a essência. Eu finalizo dizendo, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós somos conhecidos em 3 aspectos. Você é conhecido pelo céu. O céu te conhece. Você é conhecido pela terra. Se você é um crente de verdade, as pessoas dizem, é um homem de Deus, não é de Deus. Mas, para te arrepiar, os demônios também te conhecem. A igreja só vai. Então, na igreja, mas não faz nada que confronta o inferno voando no céu. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. E vocês? Só para a gente finalizar aqui, vocês já ficam de pé, perguntando para alguém que está do seu lado. Não sei quem é você.